Alô, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço. Estamos chegando com mais um programa Fé em Campo, aqui pela nossa Aba Pai Rádio Digital. Grande abraço a você que está conosco, nos dando o prazer da sintonia. Temos aqui uma programação bastante interessante para todos os gostos, né? E tem uma programação musical muito legal na nossa Aba Pai Rádio Digital. Lembrando sempre que nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Pois é, hoje um programa bem diferente, um programa com conexão internacional. Vamos conversar com um colega que trabalhamos juntos, né? Eu e o J. Éder trabalhamos juntos. E hoje a conversa é com o J. Éder, um dos grandes profissionais da comunicação de Santa Catarina, oriundo do Rio Grande do Sul. Trabalhou comigo um bom tempo, né? E é um profissional espetacular, narrador de futebol, repórter, produtor, apresentador. E hoje mora em Balneário Camboriú. Só que ele está em Paris, no lugar mais visitado de Paris, na França. Mas já há vários dias viajando, um giro muito legal pela Europa. E nós vamos com a nossa conexão internacional hoje, direto de Criciúma para Paris. J. Éder, bom dia aqui. Bom, aqui boa noite, porque o programa vai ao ar às 22 horas, a gente está gravando pela manhã, até pelo fuso horário, né? Então o programa vai ao ar sempre na quinta-feira às 22 horas, reprise na sexta-feira ao meio-dia. Então para nós é boa tarde, para você também, porque nós gravamos pela manhã, mas há uma diferença de 5 horas, é isso, no fuso horário, J. Éder? Exatamente, Dante. Um grande abraço para você, para os nossos ouvintes e telespectadores. São 5 horas a mais aqui em Paris, e em vários países da Europa, em alguns são 4, né? Tipo Portugal, Inglaterra são 4 horas nesse período do ano, e aqui em Paris, Espanha, Itália, outros países, Suíça, outros países que eu passei são 5 horas de diferença em relação ao Brasil na frente, né? Então, agora aqui você tem aí o que? 10 e quanto da manhã? Agora aqui 10h31. Então são 5h31 aqui, aliás, 3h31, né? 15h31 da tarde aqui em Paris. Hoje o tempo está nublado aqui, uma temperatura de menos de 20 graus. E por incrível que pareça, Dante, hoje é o 22º e último dia da nossa viagem, uma viagem em família, né, com a esposa, os 2 filhos e o genro. 22º e último dia da viagem e o único dia que não teve sol, né? Teve um pouco de chuva de manhã, foi o único dia também que tivemos chuva aqui nos países da Europa, onde a gente passou. Então demos uma sorte incrível aqui. Se tivéssemos combinado com São Pedro, não teria dado tão certo, né? O nosso passeio todinho feito com sol, com um pouco de calor. E hoje aqui preocupou um pouquinho em Paris, porque amanheceu chovendo, mas na hora que nós saímos para a rua, em torno de 9 horas, 9h15 da manhã, parou a chuva e pudemos fazer os deslocamentos aqui com tranquilidade também. Um pouquinho de frio para botar um casaquinho hoje, né? É verdade. Se vocês estivessem aqui em Santa Catarina, vocês estariam com chuva, porque não para de chover aqui, uma coisa, uma barbaridade, inclusive causando sérios problemas na região do Vale do Itajaí, né? Taió, Blumenau, Rio do Sul, enfim. E essa noite choveu a noite inteira e continua chovendo aqui na região de Criciúma. E essa viagem estava programada já faz tempo, J. Éder? Lá, na verdade, eu sonhava com essa viagem desde criança, né, Dante? Mas, assim, digamos, um sonho mais possível de realizar a partir do ano 2020, que eu completaria, né? Completei 60 anos de idade em 2020. Eu estava em Criciúma ainda no começo do ano e planejava fazer uma viagem para a Europa para comemorar os meus 60 anos de idade em 2020. E aí veio aquela pandemia, né? Aconteceu tudo que a gente viu, né? No mundo inteiro, e adiamos os planos. Então, no começo deste ano, em fevereiro deste ano, é que a gente teve a condição, né? Também recuperamos um pouco a condição financeira, né? Que a pandemia nos deu uma judiada. E planejamos em fevereiro essa viagem com a minha filha, a Natália, que já tinha vindo aqui para a Europa por 3 vezes, então eles já conheciam bem, né, esse giro por aqui pelas cidades, o deslocamento, né, no transporte público, que é bem rápido e barato, né? Então nós planejamos com ela e com o meu genro em fevereiro e pudemos fazer agora
na metade do mês de setembro, saímos de Balneário Camboriú no dia 20 e tomamos um avião no Rio de Janeiro para Lisboa no dia 20 à noite e desembarcamos em Lisboa dia 21 pela manhã. Então ali começou o nosso giro aqui pela Europa, que envolveu Portugal, Inglaterra, Itália, Suíça, Espanha, a França e também o Vaticano, né, que é um país independente, né? Então, contando com o Vaticano e um dia na Suíça, que nós estávamos em Milão, e Milão é muito pertinho da Suíça, 80 quilômetros, nós totalizamos aqui 7 países, né? Então, foi um giro assim de 22 dias para conhecer, para dar a entrada, digamos assim, na Europa. E é uma brincadeira que a gente gosta, né, Dante? Então, já começamos a sonhar, não planejar ainda, mas sonhar com uma segunda vinda por aqui. Que legal, que bom. E como é que é o transporte de vocês aí nesses países? As viagens aí, os trechos foram por via aérea ou vocês fizeram essa viagem toda por aí de trem ou de carro, J. Éder? Nós usamos um pouco de tudo. Nós chegamos, obviamente, de avião em Lisboa e de Lisboa ficamos 2 dias. Fomos para Londres de avião, né, uma viagem de 2h30. Ficamos 4 dias em Londres e tomamos outro avião, daí uma viagem aérea também para Nápoles. Aí começamos de novo lá no sul da Itália, em Nápoles, a Costa Amalfitana, uma região extraordinariamente bela. A natureza caprichou naquela região. Fomos à ilha de Capri, né, num dos dias lá em Nápoles, um dia na Costa Amalfitana. Outro dia na confusão de Nápoles, aquela cidade é muito confusa, o trânsito é uma loucura, muitas motos, o lugar que eu mais vi motos na minha vida. E depois ficamos 3 dias então em Nápoles e região, e aí fizemos outros deslocamentos dentro da Itália, para Roma e para Milão, aí de trem, né? A gente foi de trem de Nápoles para Roma e depois de 3 dias em Roma, de Roma para Milão também de trem. E na sequência a gente fizemos Milão para Lugano, na Suíça, no sul da Suíça, de trem também, uma viagem que a gente foi de manhã e voltou à noite, numa cidade maravilhosa, pequena, gostosa, muito bonita. Outro lugar que a natureza também construiu paisagens belíssimas, uma cidade calma, tranquila, organizada e muito cara também, né? E depois de Milão, então, retornando para Milão, a gente veio para Barcelona, de Milão para Barcelona via aérea também, e de Barcelona, depois de 3 dias aqui para Paris, também de avião, né? E teve um deslocamento que a gente usou um carro lá em Nápoles, porque a gente faria a Costa Amalfitana, então nós alugamos um carro, né, um SUV, um carro grande, para fazer a Costa Amalfitana. Ficamos 3 dias de carro lá em Nápoles, mas usamos também um pouco de metrô em Nápoles uma vez só. E no mais, dentro das cidades, né, de todas essas cidades, metrô, ônibus, um transporte rápido, barato e que não atrasa, né? Passa sempre na hora, a gente tem facilidade para tomar esses transportes, porque coloca no Google Maps e ele já te dá todo o caminho, né? Te dá a trajetória dentro da cidade, as estações que passa, a estação que você vai descer, quantos metros caminha da estação até o ponto que você vai querer visitar, né? Então, o transporte dentro das cidades aqui é muito eficaz, né? Digamos assim. O metrô, né, não tem aquele problema do ônibus que atrasa um pouquinho em função do trânsito se envolvendo com os carros nas ruas. Então não tem muito o que fazer, mas na maioria das vezes a gente usou metrô e fez deslocamentos muito rápidos aqui por dentro. E eu fiz deslocamento sozinho, eu nunca tinha vindo aqui, né? Eu e meu filho, fizemos em grupo também, tudo muito fácil assim de se achar dentro das estações. Pois é, né? E você e seu filho que aproveitaram bastante o futebol, né? Porque eu estou acompanhando pelas suas redes sociais, né? Pelo seu Instagram, Facebook, etc. E eu sei que você não perde a oportunidade. Quantos jogos de futebol nesses países você e o filho assistiram nesta viagem, hein, J. Éder? Eu e o Lorenzo, eu assisti 4 jogos e o Lorenzo recusou de ir a um deles, o jogo do Chelsea, ele não quis ir. E não gostava muito do Chelsea, não queria gastar um ingresso muito caro, então eu fui sozinho no jogo do Chelsea, que foi logo no começo da viagem, né, no primeiro fim de semana em Londres.
Chelsea e Aston Villa foi o jogo no estádio do Chelsea, o Stamford Bridge, e eu assisti sozinho esse jogo. Eu comprei um ingresso que já envolvia também um open bar. Você tinha comida, né, já envolvida no ingresso, no preço do ingresso, bebida à vontade, vinho, cerveja ou água, enfim, o que quisesse beber. Chegava antes, almoçava ali no estádio e depois fazia o deslocamento daí para arquibancada para assistir o jogo, né? O Chelsea perdeu esse jogo lá por 1-0. O time do Aston Villa é um bom time, um time médio da Inglaterra, mas tem muita qualidade. Aquele volante brasileiro, Douglas Luiz, joga muita bola. Tem o catimbeiro, aquele argentino goleiro Martínez, né, que é campeão do mundo pela seleção. É muito catimbeiro, catimbou o jogo todo e foi levar um cartão amarelo aos 48 do segundo tempo. Então foi esse o primeiro jogo que eu vi. Esse eu vi sozinho, Chelsea e Aston Villa. E depois nós assistimos mais 3 jogos na Itália, em Nápoles, Roma e Milão. Em Nápoles aí o meu filho me acompanhou, e Roma e Milão também. Nós vimos lá no Diego Armando Maradona, o Napoli e Udinese, pelo Campeonato Italiano. O Napoli venceu por 4-1, foi uma quarta-feira à noite. Depois, na sequência, no outro domingo, né, no domingo seguinte, nós vimos já em Roma, também à noite, no Estádio Olímpico, Roma e Frosinone, Campeonato Italiano, 2-0 para Roma, 62 mil pessoas. Em Nápoles, mais ou menos umas 35. Lá no Chelsea deu umas 50 mil pessoas. E finalizamos em grande estilo, né, Dante? O último jogo que nós vimos aqui foi na terça-feira da semana passada em Milão, pela Champions League, Inter de Milão e Benfica de Portugal. A Inter ganhou por 1-0, foi um belo jogo, 2 grandes equipes. A Inter realmente confirmou aquilo que a gente via pela televisão, um time de muita qualidade. Foi na semifinal da Champions do ano passado. 66 mil pessoas no estádio San Siro. E desses jogos todos, se você me perguntar qual é a melhor equipe que eu vi, foi a Inter de Milão. Qual a melhor torcida que mais me impressionou, mais me chamou a atenção assim pela agitação, pela animação, foi a torcida da Roma, né, que é um dos times que eu gosto aqui na Europa, a Roma. E eu gosto do Paris Saint-Germain também aqui, só que o Paris e o Barcelona eu passei sem ver o jogo, porque eles estavam jogando fora de casa nos períodos que eu passei nessas 2 cidades, Barcelona e Paris também. Pois é. Agora, como é que é para quem está ouvindo o programa agora, J. Éder, e pensa em fazer uma viagem dessa, né? Puxa, 22 dias viajando pela Europa. É muito caro, J. Éder, porque a gente sabe, por exemplo, aqui uma viagem hoje, o Criciúma joga dia 21 em Maceió contra o CRB. A passagem está caríssima, ida e volta não baixa de R$ 5.000, R$ 6.000, né? É muito caro para quem tem o sonho de fazer uma viagem como essa. Gasta-se muito dinheiro, dá para economizar? Como é que funciona para você dar uma dica para quem está sonhando ou planejando uma viagem como essa ou parecida com essa viagem que vocês fazem, Éder? Olha, Dante, pelo que eu me lembro assim do nosso planejamento, a gente gastou só em passagens para 5 pessoas adultas em torno de R$ 12.000. Foi em torno disso, 12 mil e alguma coisa, com a passagem comprada em fevereiro para a viagem em setembro, né? Foram 7 meses de antecedência. A gente voou de Floripa a São Paulo, de São Paulo ao Rio pela Latam, depois a TAP até Portugal, e depois fizemos outros deslocamentos aqui pela Europa, né? Na base de uns 200 e poucos reais, digamos assim, por pessoa, nesses voos aqui dentro da Europa, né? Então, claro que vai depender muito de onde você sai, para onde vai, qual é o destino inicial na Europa e quantas viagens você vai fazer aqui internamente, né, para saber quanto vai gastar. Mas, normalmente, a vinda e a volta para 5 pessoas, né? A vinda para Lisboa e a volta de Paris para Campinas e Floripa, em torno de 12 mil, 13 mil reais para 5 pessoas. E aí, claro, depois tem os deslocamentos de trem, né? Deslocamento de trem, você compra lá o bilhete, 2 euros. Ele vale para o ônibus também, tem a conjugação, né, do trem com o ônibus. Às vezes pega o trem e segue de ônibus depois no meio do caminho, ou 2 estações de trem, enfim. Tem a opção também de comprar esses passes livres, né, diários, custa um pouquinho mais. Se você vai andar bastante, compra o passe livre, que aí acaba gastando até menos, né, do que pagar os tickets individuais.
E aí a gente, em termos de hospedagem, a gente optou por ficar, e a minha filha e o meu genro já tinham vindo para cá 3 vezes, eles optaram sempre por Airbnb, né? Alugar um apartamento, você tem ali um apartamento só para a família, aí tem que providenciar alimentação, e eles já procuram elaborar o plano de viagem, esses aluguéis de Airbnb, já próximos a estações de metrô, que é para não caminhar muito, né, até uma estação, para não também ter um deslocamento muito longo do transporte até os pontos que você quer visitar. Então eles pegam esses Airbnb já próximo à estação de metrô e próximo também bairros assim, não muito centrais, mas também não muito afastados, que tem toda uma estrutura na volta de supermercado, de farmácia, de restaurantes, pizzarias, bares, cafés, enfim. Todos os locais que nós alugamos varia muito também de lugar para lugar, né? Sempre para 5 pessoas, mas você pega aí daqui a pouco R$ 900 por dia para 5, 1.000, 1.200, 1.500. Depende se é em Paris, se é em Lisboa, se é em Londres, se é mais afastado, menos afastado, varia muito, né? Então a gente fez mais ou menos por aí. E aí também você está no Airbnb, você vai comprar no supermercado muita coisa que vai comer basicamente de manhã no café, faz um café reforçadinho para sair para a rua, almoça na rua e volta para fazer o lanche da noite ou a janta em casa, né? Com aqueles produtos que você compra no mercadinho próximo onde está hospedado. Às vezes até, dependendo da circunstância, acaba jantando na rua, né? Tem um local legal, um local famoso, um local que é recomendado também em termos né, de uma alimentação assim conhecida mundialmente. A gente passou por alguns pontos que realmente são indicados por viajantes que já passaram, longas filas, né? Sinal que a coisa realmente é boa, é de qualidade, mas também não dá para fazer isso todos os dias, né? Almoçar todo dia na rua ou jantar todo dia na rua, porque aí sai mais caro, né? O melhor é realmente fazer o café da manhã e a janta no Airbnb, no apartamento em que está hospedado, para deixar a despesa um pouquinho mais para baixo, né? É legal, mas vale a pena, é só se planejar. Bom, nós estamos conversando agora, nós gravamos esse programa, gente, no período da manhã aqui, à tarde, lá em Paris, onde está o J. Éder, a esposa, os filhos e o genro. Você está aí, em frente à Torre Eiffel. Como é que foi o passeio aí hoje? Conta pra gente, como é que foi esse passeio hoje na Torre Eiffel, hein, J. Éder? Como é que funciona aí? Eu vou dar um giro aqui de 360 para mostrar o entorno aqui também da torre. Eu estou aqui no Campo de Marte, que eles chamam, que tá sem grama nesse momento, já teve gramado aqui, eles devem estar reformando aqui para as Olimpíadas do ano que vem, eu imagino, né? Então estou fazendo esse giro aqui para mostrar a movimentação dos turistas. E hoje é o nosso último dia aqui em Paris, a gente viaja à noite de volta para o Brasil. Nós começamos o dia hoje, tivemos que deixar o Airbnb 9 horas da manhã, deixamos as nossas bagagens num ponto da cidade em que eles armazenam as bagagens, são depósitos de bagagens. O meu genro que sabe bem isso, é um aplicativo que tem, você compra, né, o armazenamento de bagagens, pode ser um restaurante, pode ser uma bodeguinha qualquer, vamos dizer assim, né, Dante? Que eles colocam lá no fundo, isso é seguro, porque eles têm que se reportar ao aplicativo, né? Então tudo é muito seguro, assim. Nós fizemos isso quando chegamos aqui em Paris, porque a gente chegou de manhã, tinha que esperar à tarde para entrar no Airbnb, tivemos que deixar as malas para poder já aproveitar e circular pela cidade sem as malas, né? De manhã e no começo da tarde. E fizemos isso hoje também, tivemos que deixar o apartamento às 9 horas da manhã para viajar às 10 horas da noite. Então, todo esse tempo não dá para andar pela cidade com as malas. É uma mala para cada um, uma mochila e mais uma sacolinha aqui, ó. Vou mostrar aqui a minha sacolinha. A sacolinha do Arsenal. E a gente leva pendurada aqui no pescoço, que é uma sacolinha de apoio, né? Porque a gente vai comprando muita coisa pelo caminho. A gente procura vir com a mala não muito cheia e a mochila também não muito cheia, porque se compra muita coisa aqui, né? A gente compra roupa, compra essas lembrancinhas, compra o imã de geladeira, compra o chaveirinho, compra a estatueta lá
para a coleção que eu tenho, né? Que quando eu viajei muito pelo Brasil, pela emissora que nós trabalhamos juntos aí em Criciúma, em todo lugar que eu ia, eu trazia um artesanato, né? Uma estatuetazinha de artesanato, e fui colecionando isso. E aqui na Europa eu fiz isso também. Então eu vai comprando muita coisa, né? Então a gente carrega uma mala, uma mochila, não muito cheia na vinda e super, super, super cheia, estourando na volta e muito pesada, né? Então a gente tem que fazer esse planejamento também, né? Algumas roupas vieram à toa, a gente acabou não usando, porque, como eu te disse antes, não choveu nem um dia, né? Só hoje de manhã. Então a gente não usou roupa de inverno, digamos assim, roupa de frio. Só hoje eu coloquei essa corta-vento aqui com a camiseta por baixo, já é o suficiente. E caminhando por aqui dá um pouquinho de calor também. Em Londres pegamos um pouco de frio no dia que eu fui ao jogo do Chelsea, um domingo. Aí eu coloquei uma camiseta, uma blusa mais fortinha, mais grossa, digamos assim, e esta jaqueta corta-vento por cima, né? E no mais foi só de camiseta por aqui, né? Então a mala realmente trouxe algumas roupas que não foram necessárias, mas isso também é ensinamento assim para a gente, numa próxima oportunidade, se planejar melhor. Você me perguntou do dia de hoje, nós saímos às 9 horas do apartamento e fomos visitar o Louvre, o Museu do Louvre. O Museu do Louvre é um museu de um tamanho descomunal, né? Eu sei que você já esteve aqui na Europa, não sei se você veio aqui a Paris, Dante. Eu passei por Só na Itália, Paris né? em duas oportunidades. Quando fui para a Itália e quando fui para Zurique, na Suíça, eu passei por aí. Mas foi uma passagem muito rápida. Não tive tempo de ir no museu, não, J. Éder. O Louvre é um museu muito grande. Você não consegue visitar nem, acho que 10% do acervo do museu. Na pressa que a gente estava, digamos assim, a gente chegou no Louvre por volta de 10 horas da manhã, 10h30. Saímos de lá meio-dia, 1h30, né? Até porque a gente tinha o deslocamento aqui para a Torre Eiffel. Nós já tínhamos vindo aqui na torre na terça-feira, no final da tarde, para acompanhar aqui o pôr do sol e à noite também, a chegada da noite, quando a torre de hora em hora, a partir das 8 horas da noite, começa a brilhar algumas luzes. Ela é iluminada, né? E tem outras luzes brancas que piscam, tipo pinheirinho de Natal. Ela fica piscando por 5 minutos de hora em hora. Então reúne muita gente aqui. O pessoal senta na grama, senta na calçada, senta onde dá, senta no chão e traz vinho, compra vinho aqui na redondeza para tomar, né? Ficar ali curtindo aquele final de tarde, aquele happy hour, tomando um vinhozinho, tomando uma cervejinha, enfim, esperando a noite chegar aos pés da Torre Eiffel. Então, terça-feira nós fizemos isso aqui, a gente veio no final da tarde, anoitecemos aqui e não entramos ali, a gente só circundou, né, a torre, caminhamos aqui no entorno. E hoje nós tínhamos uma visita comprada aqui para 1h30 da tarde, eu e a minha esposa, a Mirtz. Então a gente subiu lá no alto da torre, lá naquela pontinha, né? É impressionante, né? Se você me perguntar qual é a sensação que se sente lá de cima, eu te diria o seguinte: em 63 anos de idade, meus olhos nunca tinham visto algo tão impressionante como essa imagem que se vê do alto, do topo da Torre Eiffel. Se vê Paris inteirinha, num giro de 360 graus. Lá em cima tem 2 estágios, tem um com vidro, 360 com vidro, você vai girando, fazendo as imagens, vai tirando fotos, enfim. E aí você sobe uma escadinha, tem um outro estágio aberto, aí tem uma grade, né, uma grade de ferro, mas é aberto, venta bastante lá em cima. E então a vista de lá é um negócio extraordinário, espetacular, é colossal realmente. Você vê muitos pontos turísticos de Paris lá do alto, né? A gente vê bem perto até o Arco do Triunfo, ali pertinho. Vê também a Catedral de Notre Dame aqui, já para esse meu lado esquerdo aqui, né? E vê praticamente toda a cidade de Paris lá de cima, né? Paris e arredores. Eu até vou ficar te devendo a altura da torre, que eu não conferi ali qual é a altura exatamente, mas é bastante alta, é impressionante a vista lá de cima. E este passeio de hoje aqui na Torre Eiffel foi um presente de Dia dos Pais que a minha filha me deu, né? Os ingressos de hoje aqui foram pagos por ela, Dia dos Pais. E teve outro passeio que eu fiz que eu ganhei dela de aniversário.
agora foi um show do ABBA, né? Eu fui num show do ABBA em Londres. É um show com hologramas, não é o ABBA real, né? Porque eles estão bem velhinhos já, né? Mas lá em Londres inaugurou há pouco tempo uma arena exclusiva do ABBA. Toda noite tem 2 shows do ABBA num telão projetado por computador, como se fosse o ABBA dos anos 70 e 80. É 1h30 de show, um negócio espetacular também. Um show muito real, assim, muito realístico, assim, você tem a nítida sensação que está assistindo o ABBA ali a 20, 10, 15 metros de distância, né? Então é espetacular também. E esse show do ABBA lá eu ganhei de aniversário da minha filha e hoje a torre aqui eu ganhei de Dia dos Pais, né? Então estou desfrutando aqui desses presentes aí. Que legal, que bom. A subida por elevador deve ser maravilhoso lá do alto, poder ver a Paris toda, né? O J. Éder, eu vi pelas fotos que você fez um lugar extraordinário, que eu fiquei com uma vontade enorme de conhecer, quem sabe um dia eu possa conhecer. Para mim, eu acho que você vai dizer que foi o lugar mais bonito, acho eu, né? Porque para mim, vendo as fotos, acompanhando aí as suas postagens, a Costa Amalfitana, para mim, foi o lugar mais bonito que eu vi das suas fotos aí. Para você também foi o lugar mais bonito que vocês conheceram nessa viagem? Foi, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente alugou o carro em Nápoles, e foi a única cidade que a gente alugou o carro, porque a Costa Amalfitana ali, você sai para Ravello, Amalfi e Positano, que foram as 3 cidades que nós visitamos. Passamos por outras assim também menores, mas é um giro extraordinário também, né? Como eu te disse antes, a natureza ali deu uma bela de uma caprichada, porque o litoral sul da Itália é maravilhoso, aquelas montanhas que terminam no mar, aqueles túneis extraordinários, túneis longos, túneis curtos, aqueles túneis que sai de um, entra no outro, uma ponte entre um túnel e outro, quer dizer, são paisagens assim que a cada metro, literalmente cada metro daquela região ali te impressiona pela beleza, né, daquela combinação de água azulzinha do mar com as montanhas, as pedras das montanhas e aquelas casinhas todas ali empoleiradas, né, naquelas montanhas, casas, né, residenciais, estabelecimentos comerciais. Tem praias ali, e as praias ali são diferentes das nossas praias do Brasil que a gente conhece, né, que são de areia, normalmente praia de areia branca, né, e ali são praias de pedrinhas. São pedras pequenas, né, menor que tipo tamanho de uma bolita, assim, digamos. Então são praias algumas de areias escuras, outras de pedras, né, de pedrinhas. Você vai pisando ali de pé descalço, vai tipo massageando a sola do pé, né, aquelas pedrinhas, vai afundando o pé na pedrinha, vai dando uma massageada, porque elas são pedrinhas arredondadas, né, então elas não chegam a machucar os pés mesmo caminhando descalço nas pedras para chegar até a água do mar, né. E nós demos uma sorte incrível, né, como eu te disse, 22 dias hoje. O único dia nublado foi hoje, todos os dias foram de sol. Então nós passamos por aquela região lindíssima, com sol, com calor, dava para andar sem camisa, né, na praia. Entramos na água, molhamos o pé um pouquinho, né, e para sentir a temperatura da água, aquela água cristalina, água limpinha. Então a região realmente, você tem razão pelas fotos ali, você identificou bem, fecha com aquilo que a gente viu. A Costa Amalfitana, desse giro que nós demos em Lisboa, Londres, Nápoles, Milão, Roma, Paris e Lugano, né? Foi realmente a região mais bonita. E lá em Nápoles também a gente dispensou um dia para visitar a ilha de Capri, que é tipo a Costa Amalfitana ali. A gente vai de barco, né? Aí vai de barco ali, dá 45 minutos de barco de Nápoles à Costa Amalfitana, aliás, a ilha de Capri, e a gente ficou lá o dia todo. Chegamos lá de manhã, às 9 e pouco da manhã, e voltamos às 6 horas da tarde. Chegamos de noite em Nápoles, né? Ficamos um dia também na ilha de Capri. Chegando na ilha, a gente aluga um outro barco menor, daí dá a volta em toda a ilha, né? Olhando aquelas cavernas, aqueles túneis, né? Por baixo das montanhas, aquela água cristalina, aquela água azulzinha que parece que foi pintada de azul, né? De tão bonito também aquele lugar lá na ilha de Capri.
É um espetáculo. Bom, eu ouvindo você aqui no programa, conversando com você nessa conexão internacional Criciúma-Paris, e como eu conheço mais um dom seu, que é o de escritor, eu já estou aqui imaginando um livro sobre essa viagem com muitas e muitas fotos espetaculares. Estou certo ou estou errado, J. Éder? Tu sabe que eu, além de ter escrito já 3 livros, eu sou um consumidor de livros assim, voraz, né? Eu leio todos os dias e de 3 anos para cá eu passei a ler livros eletrônicos, né? Então eu tenho a assinatura da Amazon para ler livros, então eu tenho aquele Kindle e eu leio livro todos os dias. Eu já li muitos e muitos livros de viajantes, pessoas comuns das cidades do Brasil e de outros países também, que fizeram viagens turísticas, viagens com família, viagens sozinhos, mochileiros, né, que colocam a mochila nas costas e saem a viajar pelo mundo e depois escrevem livros, né, motociclistas, ciclistas. Então já li muitos livros assim. Realmente, teria histórias, teria fotos, teria vídeos para lançar também no YouTube, né, nesse canal que eu estou fazendo agora a história da minha carreira, né, de 45 anos, que eu completei dia 21 de setembro, que foi o dia que eu cheguei em Lisboa, né? Já mais uma data assim para comemorar. E casualmente hoje entrou no ar já no YouTube, Dante, o quarto capítulo da minha história, contando a minha história nas comunicações desde 1978. Toda quinta-feira eu estou lançando um capítulo contando a minha passagem, né, em várias cidades. E hoje eu até agora não estou lembrando o que eu estou contando nesse capítulo de hoje, mas hoje é o quarto capítulo já da série, então certamente mais adiante no meu canal do YouTube eu vou contar a minha história e vou lançar depois no YouTube as imagens que eu colhi nessa viagem, que foram muitas imagens dos jogos, dos locais que a gente visitou, imagens lá do alto da Torre Eiffel, enfim, né, tem muita imagem porque até um tempo atrás você viajou muitas vezes comigo, né, pelo Brasil, transmitindo os jogos do Criciúma, e você sabe que eu faço foto de tudo, né, desde o começo até o final da viagem, até a volta. Eu vou mostrando às vezes o caminho, as placas de identificação, a gente tira fotos nos pontos turísticos, nos estádios. E eu fazia muita foto, fazia pouco vídeo. Mas como esse negócio de YouTube, né, nos últimos tempos, eu passei a me antenar também para fazer vídeos, muitos vídeos desses locais para depois também lançar no YouTube, né, no YouTube, publicar nesse canal, nessa rede social, para que as pessoas também tenham as imagens em movimentação e não só aquela imagem estática da fotografia, né? O J. Éder, então quem quiser acompanhar todo esse teu trabalho aí, inclusive o que estava falando agora, contando a tua história na comunicação brasileira, é só procurar o J. Éder no YouTube, é isso? O seu canal de YouTube? No, Isso, no YouTube, exatamente, ali nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram também direciona lá, tem os links ali para direcionar, cai no canal e já tem os vídeos anteriores, tem o vídeo que entrou no ar hoje, que é o quarto capítulo, e tem os outros 3 que foram lançados nas semanas anteriores, e tem mais pela frente. Antes de viajar, eu deixei 9 capítulos gravados, editados já programados para entrar no ar, até o final do mês de novembro. E depois de novembro eu começo a contar outras histórias, né? Eu estou contando primeiramente a minha passagem pelos veículos de comunicação, todo esse tempo, as cidades que eu trabalhei, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, rádio, jornal, televisão, internet, livro, enfim, tudo que eu fiz até hoje, está tudo ali, capítulo por capítulo. E depois disso, depois do 9º capítulo, aí eu já conto toda a minha história, e aí eu vou começar a contar outras histórias. Em novembro, lá para o final de novembro, eu planejo contar algumas tragédias que eu acompanhei, né? A tragédia do Brasil de Pelotas, do ônibus, morreram 3 jogadores, e a tragédia da Chapecoense, né? Que nós acompanhamos juntos, eu estive lá em Chapecó, você acompanhava nos programas, a gente conversou muito no ar sobre isso, né? Relatando lá ao vivo aquele sofrimento todo que foi, aquela tragédia. Então é dia 30, se não me engano, que completa 7 anos da tragédia da Chapecoense. Então dia 30, ou 29, acho que é o dia de eu lançar o capítulo, 29 de novembro, eu devo contar a tragédia da Chapecoense também, porque naquela ocasião eu fiz muitas fotos e muitos vídeos, e eu nunca usei isso para nada, né? Só naquela ocasião a gente usou
mas fazem 7 anos, né? Então, de lá para cá, 7 anos, as redes sociais evoluindo bastante, os canais de divulgação, enfim. Então, eu tenho todo esse material exclusivo, né? Feito por mim, esse material de foto, de vídeo, depoimentos, aquele sofrimento todo, aquela chuvarada toda que foi no dia do velório coletivo lá, 50 caixões naquele estádio. Então eu chorei no ar 2 vezes, né? Você foi testemunha de uma, Verdade. inclusive. Então e assim como essas, muitas e muitas outras histórias que a gente viu aí com o Criciúma mesmo, né? Com os colegas, com você, com o Márcio Cardoso, com o Schlemper, com o Reginaldo, com a turma toda aí que a gente viajou, né? Pelo país afora, acompanhando o Criciúma, tem muitas histórias também, muitas fotos, alguns vídeos que eu pretendo ir contando, né? Até quando esgotar o material, e acho que vai demorar para esgotar, viu, Bragato? Conhece o meu acervo, né? Conheço. O J. Éder é privilegiado nesse aspecto. Eu sou relaxado, não guardo muita coisa, mas viajei muito com o J. Éder e ele tirava fotos de árvore, de placa, de tudo, né? Então isso é muito bom. Nesse momento a gente vê como é bom fazer isso. O J. Éder, nesta viagem de 22 dias, vocês encontraram muitos brasileiros e se encontraram, onde é que vocês encontraram? Em qual país vocês encontraram? Em qualquer local? Ou em quais locais vocês encontraram mais brasileiros, J. Éder? Olha, Dante, eu encontrei brasileiro em todos os lugares. Em todos os lugares. Em Portugal era difícil saber quem era brasileiro, porque falando português, às vezes tinha até que perguntar se o cara era de Portugal ou do Brasil, porque alguns não tinham aquele sotaque português, né? Encontrei brasileiros, motorista de aplicativo lá em Lisboa, um motorista do Ceará, né? De Fortaleza. Até porque a gente identifica o aspecto, né, da pessoa, e a gente viajou muito pelo país, consegue fazer essa identificação. E também o sotaque, né, Dante? Então, peguei um motorista de Uber lá em Lisboa, que era de Fortaleza. Garçom em restaurantes a gente encontrou também. E caminhando na rua, nesses pontos turísticos há muito acúmulo de pessoas. E as pessoas vão conversando, e conversando em vários idiomas. E muitas vezes, em todos os locais que a gente passou, a gente encontrou brasileiros. Na Ilha de Capri, encontrei na fila do funicular, que é um trenzinho que sobe a montanha, né? Que sobe do mar para a montanha para ver a cidade lá de cima, a ilha lá de cima. Na fila do funicular encontrei um casal de Bragança Paulista, né? A gente começou a conversar, pergunta onde é que é e tal. E ali eu identifiquei uma pessoa de Bragança Paulista. Em Capri também encontrei outro brasileiro, que eu não me lembro agora de onde era, interior de São Paulo. Né? Ele deu algumas dicas, já estava viajando há algum tempo. Em Lisboa também encontrei um rapaz de São Paulo que está sofrendo para tirar uma foto, e eu fui em socorro dele para ajudar a tirar a foto. E ele falou inglês comigo e eu dei uma arranhada no inglês com ele. E depois nós descobrimos que os dois eram brasileiros, eu e ele. Então a gente até riu da situação, né? Um falando inglês com o outro e os dois brasileiros, né? Então foi realmente engraçado aquela situação em Lisboa, lá na Torre de Belém. E depois na Itália se encontra muito brasileiro também. Encontrei brasileiro no jogo da Inter de Milão. Aqui em Paris também, a gente passando perto das pessoas, ouve muita gente falando português, né? Então identifica que é brasileiro, aquele brasileiro, português do Brasil mesmo, né? Aquele diálogo em português que a gente está acostumado no Brasil. E algumas vezes a gente aborda a pessoa, outras vezes não, deixa passar, né? Vai abordar todo mundo, vai encontrar brasileiro a toda hora, né? Então tem realmente muitos brasileiros aqui na Europa. A gente só sabia disso, claro, mas vendo ao vivo a gente constata que realmente tem muita gente fora do Brasil, né? Muita gente passeando, muita gente trabalhando fora do Brasil. Agora mesmo a gente viu essa situação lá de Israel, né? Que esses voos aí que estão voltando lá de Israel, não tinha ideia de quantos brasileiros tinha em Israel, né? É bastante gente, né? Em Israel, né? Que é um pouco mais longe, enfim, um destino que não é muito comum, né? Para mim, pelo menos, não era muito comum de ver tantos brasileiros morando ou fazendo turismo em Israel, mais para a Terra Santa, né? A gente já sabia disso, mas impressionou o número de brasileiros que estão sendo retirados de lá, né? E imagina aqui nessa outra parte aqui
na Europa realmente tem muitos brasileiros aqui na rua, não é difícil encontrar. Se der uma volta aqui daqui a pouco, já encontro alguém aqui, né? Já bate um papo, inclusive. É verdade, é verdade. Aproveitando, o JL, já na reta final da nossa conversa, que eu estou te prendendo bastante aí, eu sei que a dona Mirtz, os filhos e o genro estão aguardando, né? Mas aproveitando a oportunidade, você tocou nesse assunto tão triste, né, dessa guerra entre Israel e, em virtude do ataque terrorista do Hamas a Israel, é uma coisa muito triste, porque toda guerra tem mortes e toda guerra morrem muitos inocentes, e esse ataque foi sanguinário, um negócio muito triste. Como é que está repercutindo aí na Europa? Qual é a repercussão que tem aí na Europa que você tem acompanhado em relação a essa situação de guerra entre Israel e os terroristas do grupo Hamas na Palestina, J. Éder? A gente vê nos jornais, né, Dante? Eu sempre fui muito ligado em jornal também. A gente passa nas bancas e vê os jornais destacando esse assunto. Mas as pessoas, assim, a gente percebe que não comentam muito, assim, né? Até porque a gente circula muito em pontos turísticos, o pessoal está mais preocupado com a sua viagem, com o seu passeio, do que esse tipo de assunto, né? Nas televisões também a gente vê as emissoras de TV falando deste assunto. E aqui em Paris foi o único destino que eu vi uma segurança um pouco mais, digamos, reforçada, assim, mais, está me fugindo o termo agora, mais incisiva, talvez, seja esse o termo. Já no descer no aeroporto de Orly, vindo de Barcelona, a gente percebeu alguns soldados com aqueles armamentos pesados, fuzis, né? Acho que são fuzis, num termo muito de arma, mas acho que são fuzis apontando para baixo. Vimos 3 trios, né? Passaram 3 lá dentro do aeroporto e depois mais 3, né? Circulando, fazendo aquela ronda, né? Digamos assim. E teve um outro ponto turístico que eu vi também e que agora eu não me lembro, foi aqui em Paris também. Foi na rua, em algum ponto turístico, a gente estava descendo uma escada e eu me lembro que eles vinham subindo, né? Três soldados armados, né? Com aqueles fuzis apontando para baixo, assim. Então, a gente sabe que aqui em Paris já aconteceram alguns atentados terroristas, né? Aquele do Charlie Hebdo, aquela vez que teve, né? Explodiram bombas aqui, enfim. Então, aqui em Paris parece que o cuidado com a segurança é muito forte, até porque vai ter Olimpíada o ano que vem. E aqui na Torre Eiffel, para entrar ali, né, ela é cercada embaixo, não consegue passar embaixo dela, a menos que compre o ingresso e entre lá. Então, ali, para entrar na torre e subir o segundo andar ou até o topo, como nós fomos, você passa em 2 scanners. Passa no scanner inicial e depois lá dentro tem que passar no outro scanner, né, com a sua bolsa, passa a bolsa, passa a pochete, como eu estou usando uma pochete também, né? Então tem que passar em 2 scanners para entrar na torre, né? Então a gente percebeu que aqui em Paris foram os cuidados com a segurança mais incisivos assim que a gente viu durante toda essa viagem que a gente fez aí pelos outros países também. Muito bem. Ô, J. Éder, para te liberar aí, porque a gente combinou um pouco menos do total da duração do programa, alguma curiosidade, algo especial, assim, que nós não falamos ainda, que você se lembre agora e gostaria de falar dessa sua viagem aí de 22 dias com a família pela Europa? Algo diferente, alguma curiosidade? Olha, como nós elaboramos esse roteiro por países como Portugal, fala-se português, Inglaterra, fala-se inglês, Itália, fala-se italiano, Barcelona, fala-se espanhol e França, fala-se francês. Tivemos um dia na Suíça em que se fala italiano, alemão e mais alguma coisa lá que eu me lembro, são uns 3 idiomas que se fala na Suíça. A cabeça da gente, em cada país que chega e muda o idioma, ela dá um certo nó, viu, Dante? Porque a gente, para fazer uma viagem dessa, não dá para vir assim totalmente despreparado. Tem que dar uma treinada, no inglês principalmente. Portugal, nenhuma dificuldade, obviamente. Na Espanha eu já tinha algum traquejo assim com o espanhol, né? Por praticar, a gente tem
ali em Balneário Camboriú nós temos uma competição de futsal lá em Buenos Aires, sempre no mês de fevereiro, e a gente vai para lá uma vez por ano, então, e eles vêm para cá uma vez no meio do ano, né, em julho, em Balneário Camboriú. Então a gente tem essa troca com os argentinos com alguma frequência. Então, no meu caso, pelo menos, eu praticava bem o espanhol e não tive dificuldade em Barcelona em função do idioma. Então, assim, ó, a minha filha fala fluentemente o inglês, porque ela trabalha como designer gráfico com uma agência internacional, e ela fala inglês todos os dias. E ela trabalha em casa, né, pelo computador, pela internet, e ela faz reuniões todos os dias em inglês. Então, a Natália fala inglês fluentemente, o namorado dela, o Lucas, também. Né? Então, na Inglaterra, não teve dificuldade porque eles estavam juntos. Eu arranho no inglês muito pouco, menos que o espanhol. Né? A gente consegue ler, eu leio bem o inglês. Para falar já é um pouco mais difícil, a gente apela para o tradutor ali do Google, né? Quando a coisa aperta. Eu, quando fui no jogo do Chelsea, eu precisava voltar, fui sozinho, fui de trem, nenhuma dificuldade. Na volta, voltaria de ônibus, aí teve um pouco mais de dificuldade, ficou um pouquinho mais longe a parada do ônibus, eu precisei pedir um apoio. Na entrada do estádio também tinha uma fila, eu estava com a pochete, e aí eu não conseguia entender o que o guarda, o funcionário do estádio estava me dizendo. Eu escrevi no tradutor para ele e mostrei o telefone. Mostrei o telefone para ele, ele olhou, pegou meu telefone, escreveu de volta a resposta e eu li a resposta dele: você precisa revistar a sua bolsa. E aí entra na fila ali, uma fila lateral. Então foi assim que eu me comuniquei. Então, assim, ó, na Inglaterra, a Natália e o Lucas nos resolviam a questão do idioma, tomavam a frente no restaurante para escolher alguma coisa, enfim, quando precisava de alguma informação. Chegou na Itália, quem é que vai falar italiano? Aí o Lorenzo, né, o meu filho, ele estuda italiano, ele gosta da Itália, gosta do Milan, né, que é o time na Europa, é o Milan, é o time dele. Então o Lorenzo tinha também uma certa intimidade com o italiano. E algumas vezes se precisou manter contato com algumas pessoas na rua, numa garagem onde ia deixar o carro, enfim, e o Lorenzo tomava a frente, né? Na Espanha era comigo, né? Eu tomava a frente para tomar algumas informações, alguns diálogos em espanhol, porque eu já tinha prática em espanhol, então eu conseguia resolver a situação. Aqui na França foi um pouco mais difícil, porque se fala francês, mas como o inglês se fala no mundo inteiro, os atendentes, assim, funcionários de restaurantes, os guias, policiais, as pessoas que trabalham com o público em qualquer lugar falam inglês também. Então, se falar inglês aqui, a gente se comunica bem com eles. O francês não tem como, né? A minha filha, inclusive, está estudando francês, mas não tem ainda condição de manter um diálogo em francês. Então, ela se comunica em inglês. Então, aqui na França, é mais no inglês. Ontem nós fizemos uma visita, eu e o meu filho, no estádio do Paris Saint-Germain, que não estava aberto, só visitamos por fora. Depois fomos visitar o Saint-Denis, né, o estádio da final da Copa de 98, de má lembrança, né, para nós brasileiros. E lá tinha um guia que falava francês e inglês. E ele arranhava no espanhol. E eu pedia para ele que, na medida do possível, alguma coisa ou outra, ele, né, pudesse falar em espanhol, que eu entenderia melhor do que o inglês. E realmente, ele, quando algumas oportunidades, ele deu algumas informações em espanhol e nós pudemos fazer a visita ao Saint-Denis com tranquilidade, sem muita dificuldade, assim, em função do idioma. Então, você me perguntou, curiosidade, a cabeça dá um nó, porque são 5, 6 países, em cada um se fala uma língua diferente, né? Então tem que ir se adaptando ou ter um tradutor na equipe aqui da família, que é para não ter dificuldade. Tá certo. Bom, J. Éder, eu vou esperar você voltar, porque amanhã nós estamos gravando o programa na quinta-feira pela manhã. O programa vai ao ar quinta-feira, 22 horas, e repete na sexta, meio-dia. Você já vai estar de volta ao Brasil. Vou tomar a liberdade de agendar contigo na tua volta uma participação sua no meu programa Seleção da Noite na Rádio Cidade em Dia, para a gente conversar também sobre essa tua viagem, sobre essa tua experiência aí, que é muito legal, sem dúvida alguma. Então, quero te agradecer por ter nos atendido, né? E segurei aí um tempão você nesse seu passeio aí, bem mostrando para a gente a Torre Eiffel, onde você fez esse passeio hoje. Então, aproveitem bem o restante do dia por aí e que Deus abençoe
vocês na viagem de volta, que façam uma viagem maravilhosa, segura, cheguem bem de volta em casa. Parabéns aí pela viagem, um abraço para Mirtes, sua esposa, para sua filha, para o Lourenço, seu filho, e também para o seu genro. Um grande abraço a todos aí, uma ótima viagem de volta e obrigado pela entrevista, por nos atender direto aí em Paris, J. Éder. Abraço, meu amigo. Tá bom, abraço, Dante, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade, né, de contar um pouco dessa viagem que realmente foi muito legal para a gente, e tá agendado. Quando você quiser, eu estou à sua disposição. Você sabe que você é uma pessoa que eu considero muito, né, outras pessoas que eu gosto muito aí em Criciúma, entre tantos amigos que tem aí. Então, estou à tua disposição. No momento em que chegar em casa, já fico à disposição e vamos contar muitas histórias ainda aí no programa da rádio lá também. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Valeu, amigo. Um abraço. Grande J. Éder, direto de Paris, conversou conosco aqui no programa Fé em Campo. Um abraço. E aí mostrando lá a Torre Eiffel, na despedida do J. Éder, no programa Fé em Campo de hoje. Né? Uma imagem bonita lá da Torre Eiffel. Um abraço ao J. Éder, a toda a família, né? Que legal, gente, poder conversar com um colega que eu gosto muito, que eu admiro muito pela sua inteligência, pela sua postura. O J. Éder é um cara realmente muito especial e nos deu a honra de participar conosco hoje aqui do nosso programa Fé em Campo. Bom, e nós vamos seguindo aqui com mais alguns minutos do nosso Fé em Campo de hoje. O programa vai ao ar sempre na quinta-feira, às 22 horas, com reprise na sexta-feira, meio-dia. E você ouve pela Abapai Rádio Digital, e para você ouvir a Abapai Rádio Digital, basta você instalar no seu telefone celular o nosso aplicativo, né? O aplicativo da igreja, né? Da igreja Abapai Church. Aí na parte superior do aplicativo tem lá o sinalzinho do play. Você dá o sinal do play e, aliás, clica lá no sinalzinho do play e vai ouvir a Abapai Rádio Digital. E também nos assiste, né? E nos assiste pelo nosso canal de YouTube da Abapai Rádio Digital. Muito bom hoje, legal, a gente teve essa conversa com o J. Éder, que está viajando, colega de rádio, trabalhou comigo por um determinado período aqui em Criciúma, no rádio. E como eu disse no início, né, o J. Éder é um profissional completo. É narrador de futebol, é um baita repórter, um baita produtor, apresentador, trabalhou em televisão, rádio, jornal, é um escritor e é uma pessoa sensacional. Foi uma honra conversar com o J. Éder nessa conexão internacional Criciúma-Paris, onde o J. Éder se encontra, né, voltando nesta sexta-feira, retornando para casa. Bom, algumas informações mais, né, dentro do nosso Fé em Campo, dando uma olhadinha aqui Bom, lembrando que nesta sexta-feira o Criciúma volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série B, joga em casa às 20h30 nesta sexta-feira contra a Associação Chapecoense de Futebol. E o Criciúma precisa vencer esse jogo para continuar vivo na luta pelo acesso à Série A de 2024. O Criciúma acabou perdendo posição, o Mirassol venceu lá em Natal e ultrapassou o Criciúma, só que o Criciúma tem esse jogo para jogar ainda, então, e dependendo das circunstâncias, o Criciúma pode até figurar no G4, né? Dependendo da combinação de resultados. Mas o importante é ganhar. O Criciúma vem de uma vitória diante do Vitória, que é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, com certa folga até, e agora joga de novo em casa contra a Chapecoense nesta sexta-feira, às 21h30. Depois o Criciúma sai para jogar fora contra o CRB lá em Maceió e volta para jogar mais 2 partidas dentro de casa. Então a tabela é boa para o Criciúma, mas não pode reclamar da tabela não. Além do que, existem os confrontos diretos. Inclusive o Criciúma tem confronto direto, né? Tem um confronto direto com o CRB, na última rodada pode ser um confronto direto contra o Novo Horizontino. Tomara que o Criciúma, na penúltima rodada, já esteja com acesso garantido, né? Se não conseguir o acesso, não é nenhum desastre, né, gente? O futebol é apenas um esporte e é preciso entender que nem todos vencem, não é? Eu fico preocupado quando eu vejo confusões, agressões, brigas e até mortes, né, por causa de futebol. Isso não tem sentido. O futebol é um esporte que é para a gente se divertir, cada um tem seu time. A gozação saudável faz parte do meio, né, do futebol. Mas não tem motivo algum para briga, para confusão, para
coisas ruins que acontecem, infelizmente, né? Bom, saindo um pouquinho do esporte, né? Também é importante dizer o quanto é importante, né? Que nós oremos, né? Pela paz no mundo. Tem essa situação muito triste que está acontecendo lá nesse confronto entre Israel e os terroristas do Hamas lá na Palestina, e é uma situação muito triste porque a gente viu e sabe o que aconteceu, né? Nesta ação terrorista em Israel, matando crianças, decapitando crianças, matando, estuprando e matando mulheres, sequestrando pessoas. Coisa triste, né, gente? Muito triste. Então, as nossas orações neste momento. Existem muitos lugares com confrontos armados e coisas ruins que acontecem no mundo, e para nós cristãos temos que orar pelo bem de todos, né? E as nossas orações para Israel. Muito bem, seguindo aqui, gente, olha, tem Brasil, o Brasil está nas eliminatórias da Copa do Mundo, quase ninguém fala de seleção brasileira, impressionante, né? Mas nesta quinta-feira a gente está apresentando aqui o programa com o jogo da seleção brasileira lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. E o Criciúma joga nesta sexta-feira, como eu disse, às 21h30, contra a Associação Chapecoense de Futebol. O Criciúma brigando pelo acesso e a Chapecoense lutando para não ser rebaixada. A Chapecoense que ano passado já beirou o rebaixamento, lutou nessa condição de fugir do rebaixamento, conseguiu escapar, mas esse ano de novo vem essa história, né? Em relação a essa questão do confronto ainda lá em Israel, lá na Palestina, tinha muitos brasileiros por lá, e é um lugar que muitos cristãos viajam para Israel, né? Para ir a Jerusalém, enfim, são locais que os cristãos visitam muito. Não faz muito tempo o pastor Telmo e a pastora Viviane estiveram por lá, né? Então, muitos brasileiros estavam lá nesse turismo religioso e acabaram ficando presos por lá e voltando agora em voos que a Força Aérea Brasileira está fazendo para trazer centenas de brasileiros que estavam lá em Israel. E ainda tem muitos brasileiros por lá, né? Bom, ainda em relação, voltando aqui para o futebol, já falamos de seleção brasileira, falamos também do Criciúma, mas eu quero até abrir aqui para trazer a rodada aí do Campeonato Brasileiro, para quem gosta de futebol está nos ouvindo, né? Hoje o programa foi muito especial, conversando com o J. Éder, que está terminando o seu giro lá pela Europa, né? Voltando para Santa Catarina, mas claro que a gente, quando tem tempo, também destaca um pouco mais a respeito do esporte aqui dentro do programa, né? Além das entrevistas. A Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Criciúma, já teve, deixa eu só ver aqui, teve a realização de 2 jogos, né? ABC 1, Mirassol 2, e tivemos também a vitória do Vila Nova 3-1 no Botafogo. Vila Nova encostou no Criciúma com o mesmo número de pontos. Está vivo o Vila Nova de Goiás pelo acesso. Então já tivemos Vila Nova 3, Botafogo 1, ABC 1, Mirassol 2. Nesta sexta-feira teremos apenas um jogo, né? Na quinta não tem jogo, e nesta sexta-feira apenas um jogo, que é o do Criciúma. Criciúma e Chapecoense, às 21h30 no estádio Heriberto Wilson. Aí no sábado, 17h, tem Ituano e CRB. Também sábado, 17h, Novo Horizontino e Tombense. Também no sábado, às 18h30, Ceará e Sampaio Corrêa. No domingo, nós teremos às 15h45 em Campinas, Ponte Preta e Atlético de Goiás. Às 18h, Vitória e Guarani. Às 18h30, Londrina e Avaí. E na segunda-feira, um jogo isolado, fechando a rodada 32 do Campeonato Brasileiro da Série B. Confronto direto, né? Na briga pelo acesso, o jogo será entre Juventude e Sport em Caxias do Sul. Ou seja, que briga, hein, gente? A gente olha na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória lidera com 58 pontos, o Sport tem 55, o Juventude 54 e o Guarani 54, esse é o G4.
Depois, em quinto, tem o Atlético de Goiás com 53, ainda vai jogar na rodada. Em sexto, o Novo Horizontino com 52, ainda vai jogar na rodada. Em sétimo, o Mirassol 52 já jogou. Em oitavo, o Criciúma 51 vai jogar nessa sexta ainda com a Chapecoense. Em nono, Vila Nova com 51 já jogou. Em décimo, o CRB 48 ainda vai jogar. Do décimo para cima está todo mundo vivo pelo acesso. Aí em 11º, o Ceará 42, 12º, Botafogo 40, 13º, Sampaio Corrêa 35, 14º, Ituano 34, 15º, Avaí 34, 16º, Ponte Preta 34. Na zona de rebaixamento, 17º, Chapecoense 30, 18º, Tombense 27, 19º, Londrina 24 e na lanterna o ABC de Natal com 20 pontos ganhos. Muito difícil que o Londrina se recupere, especialmente o ABC, daí está praticamente rebaixado. A Chapecoense tem chance, né? Está a 4 pontos para sair da zona de rebaixamento. O Avaí também deu uma respirada, mas ainda corre risco, né? Tem 34 pontos e a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, tem 30 pontos ganhos. Seria muito ruim para o futebol catarinense ter representantes rebaixados para a Série C. O ano passado o Brusque estava na B e caiu para a Série C, mas já ganhou, já se classificou, já está de novo na Série B e vai decidir o Campeonato Brasileiro da Série C a partir desse final de semana, contra o Amazonas do técnico Luizinho Vieira, que é aqui de Criciúma, que inclusive já foi nosso entrevistado aqui no programa Fé em Campo. Então, esta é a situação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma, se vencer a Chapecoense, vai a 54 pontos. Se igualando ao Guarani e Juventude. Só que eles vão jogar ainda, né? Então, o que tem que fazer? Tem que secar eles aí. O Juventude tem confronto direto em casa, né? O confronto do Juventude será contra o Sport. E aí o Sport tem 55, Guarani 54. Bom seria um empate lá em Caxias do Sul entre esses dois, né? Tem um outro confronto que é do Vitória contra o Guarani. É bom que o Vitória ganhe, já está na liderança com 58 pontos, então se ganha, dispara, é melhor. Bom, e quando a gente fala de esporte, eu lembro aqui do nosso complexo aqui da Aba Pai, né? Nesta quinta-feira, Dia das Crianças, feriado, certamente estaria movimentado, né? Mas a chuva não permite, chovendo direto, a chuva não permite qualquer atividade. Mas nossos irmãos aqui da Aba Pai, da nossa igreja Aba Pai Charity, têm aproveitado bastante esse espaço para jogar futebol, para praticar outras modalidades, né? O beach tênis, vôlei, etc. e tal. Muito legal, um espaço bacana, muito bom mesmo, né? E em breve nós teremos também o social da Aba Pai pronto aqui, né? Um projeto espetacular, extraordinário, né? Uma obra grandiosa que está sendo realizada neste momento. Bom, meus amigos e minhas amigas, hoje conversamos aqui no programa com o J. Éder, colega de rádio, de televisão, de jornal, escritor, direto de Paris. Ele conversou conosco, fizemos a conexão Criciúma-França e a gente trouxe mais alguns assuntos aqui relacionados ao esporte. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora, lembrando que o programa Fé em Campo vai ao ar sempre na quinta-feira, às 22 horas, repetindo na sexta-feira, ao meio-dia. E todos os programas estão lá no canal de YouTube da Aba Pai Rádio Digital. Um abraço em meu nome, em nome do Pimpas, da Operação Técnica, e lembre-se sempre, né? Nós levamos aos olhos e aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até o próximo programa.